Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Já em Mapas, e hoje a videoaula vai ser bem curtinha, bem resumida. Tá? A gente vai contextualizar o surgimento dos blocos econômicos e a gente vai entender a organização, as etapas que um bloco econômico possui. Sobre a descrição dos blocos em si, tem uma parte da videoaula que é mais textual, mais descritiva, e eu não vou me aprofundar muito nessa parte, o texto vai estar disponível para vocês. Depois vocês podem tirar as dúvidas comigo nas redes sociais. Beleza? Essa aula é mais para a gente entender como que surgem os blocos econômicos. Tranquilo? Então vamos lá. Nossa contextualização volta lá para o final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem um evento que ficou conhecido como as Conferências de Bretton Woods. Em Bretton Woods, as potências mundiais da época se reuniram para repensar a economia, para repensar as finanças, né, para organizar a vida econômica que está cada vez mais globalizada. E essa globalização econômica decorre também do desenvolvimento tecnológico, especialmente em duas áreas, comunicação e transporte. Porque o aprimoramento, o desenvolvimento tecnológico nas áreas de comunicação e de transporte facilitam o fluxo de mercadorias, de capital, de informação. Tá? Isso, então, torna a economia muito mais dinâmica. E aí a galera sentada lá em Bretton Woods falou, bom, precisamos repensar então a economia agora, vamos definir alguns padrões, vamos criar algumas instituições. Tá? Nesse contexto, é importante a gente falar também do desenvolvimento, do crescimento, né, da expansão das transnacionais. Aquelas empresas cujo processo de produção passa por vários países. Né? São empresas cuja cadeia produtiva daquilo que elas produzem está espalhada por vários países. Então, transnacional, passa por vários países. Tá? E nesse momento é importante a gente falar também da criação de algumas instituições supranacionais, aquelas instituições que foram criadas pós Segunda Guerra Mundial, com o objetivo, por exemplo, de manter a paz, que é o caso da ONU, ou com objetivos específicos, como o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, é um fundo que financia, que faz empréstimos para países que precisam do dinheiro para algum desenvolvimento, algum investimento específico. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, cujo objetivo, como o nome sugere, é organizar o comércio mundial, que está cada vez mais mundial, mais globalizado. Tá? E o Banco Mundial também tem uma importância econômica muito grande nesse contexto. Então, este cenário, né, da organização que foi definida em Bretton Woods, o desenvolvimento tecnológico cada vez mais rápido, né, e mais significativo, o crescimento das empresas transnacionais e o surgimento de instituições internacionais, ou supra, que estão acima das nações supranacionais, tudo isso faz parte da chamada globalização econômica. Então, gente, a economia está cada vez mais globalizada. Isso tem algumas consequências, algumas positivas, outras nem tanto. Mas dentre as principais consequências desse cenário de globalização econômica, a gente tem a ruptura de fronteiras. O capital rompe as fronteiras. A dinâmica do capital se expande. O capital agora não está mais restrito ao âmbito de um único país ou de países, daquele país e de países vizinhos. O capital ganha o mundo. Tá? Então, essa ruptura de fronteiras é uma característica clássica da globalização econômica. Outra coisa importante é a perda de soberania local, porque se o capital rompe fronteiras e as empresas transnacionais estão cada vez mais presentes em vários países, essas empresas começam a ter um poder muito grande. Esses conglomerados industriais e agroindustriais, no caso do Brasil, por exemplo, eles acabam tendo muita importância no cenário nacional e acabam influenciando nas decisões políticas, nas decisões econômicas daquele país. Então, há uma certa perda de soberania. Né? O país, o Estado, ele não consegue mais deter todo o controle sobre o seu território, sobre a sua dinâmica econômica, que não é mais sua. A dinâmica econômica agora é global. Tá? E com isso, o Estado experimenta uma mudança de papel. Estado enquanto instituição política. Né? A gente observa, em alguns casos, o poder econômico subjugando o poder político. Ou seja, o Estado acaba sendo cooptado pelo poder econômico, pelos grandes conglomerados, pelas grandes empresas. Né? Você tem um cenário hoje que algumas empresas
principalmente as de tecnologia, elas têm um faturamento maior do que o PIB de alguns países, maior do que o produto interno bruto de alguns países. Isso é bem significativo. Isso mostra como o Estado, às vezes, ele é sequestrado, ele é cooptado pelo poder econômico, e aí o Estado vira refém da economia. Tudo que ele faz acaba sendo voltado para atender aos interesses de grandes grupos econômicos e financeiros, e não da população, como deveria ser. E é nesse cenário todo que tem os blocos econômicos, que surgem os blocos econômicos, como uma tentativa de promover a união econômica, de melhorar a situação econômica dos países, daquele país com os países vizinhos que fazem parte do bloco, né, os países integrantes do bloco. Mas sobre os objetivos de um bloco econômico, vamos lá. Aqui você tem o logo de alguns dos principais blocos econômicos existentes hoje, e vamos falar dos principais objetivos. De uma maneira bem genérica, um bloco econômico tem como objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia, num mundo cada vez mais globalizado, como a gente viu anteriormente. Ou seja, para enfrentar aquela perda de soberania, aquele novo papel do Estado, para enfrentar essas condições, os países resolveram se unir e criar blocos econômicos. Tá? Mas esse é um objetivo bem genérico, né? Mais especificamente, um bloco econômico tem como objetivo reduzir ou eliminar as tarifas de importação e exportação entre os países que fazem parte do bloco, tá? Os países membros. Então, o objetivo específico de um bloco econômico é esse: reduzir ou até mesmo eliminar as tarifas de importação e de exportação, porque aí você facilita o fluxo de mercadorias, você garante maior trânsito de mercadorias entre um país e outro, e ambos os países, ou todos os países do grupo, do bloco, acabam ganhando com isso. Tá? Mas uma coisa importante, um bloco econômico pode passar a ideia de que ele é homogêneo, de que todos os países competem em iguais condições, de que a partir do momento que aqueles países integram um bloco, eles são muito semelhantes na sua economia e no seu poder dentro do bloco. E isso não é verdade. Tá? Essa homogeneização não existe, não acontece. Tá? O jogo de poder dentro dos blocos, ele existe e ele é muito importante. Então, você tem alguns países que acabam sendo espécies de líderes dentro dos blocos. Por exemplo, a Alemanha, atualmente, dentro da União Europeia. Por exemplo, a Rússia, dentro da CEI. Por exemplo, o Brasil, dentro do Mercosul. Tá? Então, uns países detêm mais poder, tanto político quanto econômico, dentro de algum bloco. Beleza? Agora a gente parte para a parte de organização dos blocos. Eu coloquei aqui uma escada, porque os blocos econômicos eles vão apresentando evoluções. Tá? Começa lá no primeiro degrau com uma zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Quando alguns países se unem e aí eles fazem acordos que eliminam ou reduzem as tarifas alfandegárias, tarifas de importação e exportação. Tá? Atualmente, quem se encontra nesse estado é o NAFTA. NAFTA que agora tem outro nome, é o USMCA. Tá? NAFTA era North American Free Trade Agreement, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que envolve Estados Unidos, Canadá e México, e agora virou USMCA, US de United States, M de México e CA de Canadá. Tá? É a mesma coisa, só que mudou a sigla. Então, o NAFTA, ou o USMCA, é uma zona de livre comércio. Eles têm acordos que eliminam ou reduzem tarifas sobre alguns produtos. Tá? Um país reduz a tarifa para o outro de determinados produtos. Beleza? O segundo estágio é uma união aduaneira. Além de reduzir ou eliminar tarifas, os países membros adotam uma tarifa externa comum para outros países, a chamada TEC. É o caso do Mercosul, bloco do qual o Brasil faz parte. Tá? Então, repare, conforme você vai subindo os degraus, você vai incorporando as características da etapa anterior. Então, uma união aduaneira, ela tem as características de uma zona de livre comércio, ou seja, ela é uma zona de livre comércio, porque tem acordo que reduz e elimina tarifas sobre determinados produtos, e, além disso, os países membros adotam, para alguns produtos, uma tarifa externa comum. Ou seja, os membros do bloco vão negociar aquele produto
com outro país qualquer, fora do bloco, com uma tarifa comum, né? Mesma tarifa alfandegária. Tá? É a chamada TEC, Tarifa Externa Comum. Beleza? No terceiro degrau, a gente tem um mercado comum. Mais uma vez, incorpora características da zona de livre comércio e da União Aduaneira. Tá? Ou seja, tem acordo de redução e eliminação de tarifa, tem uma tarifa externa comum e ainda tem uma livre circulação de capitais, no caso aí investimentos, né, de serviços e até mesmo de pessoas dentro do bloco. Então, não só mercadorias circulam livremente, mas capitais também circulam, né, em termos de investimento, serviços também circulam e pessoas também circulam livremente dentro do bloco. A União Europeia é um exemplo de mercado comum, tá? E a União Europeia também é um exemplo do nosso último estágio de bloco econômico, que seria uma união econômica e monetária. Numa união econômica e monetária, está aí uma evolução do mercado comum, onde os países, além de terem acordos comerciais de redução e eliminação de tarifas alfandegárias, além de ter uma tarifa externa comum, além de ter livre circulação de capitais, serviços e pessoas, eles adotam uma política econômica comum e uma moeda única, em alguns casos. Então, a União Europeia tem o euro, né? Não são todos os países do bloco que são obrigados a adotar o euro, né? A chamada zona do euro é formada por países que quiseram adotar o euro. Assim como o espaço Schengen, que é o que define a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, não foi assinado, não foi ratificado por todos os países da União Europeia. Tá? Isso é opcional. Mas o fato de ter essa opção mostra uma evolução no conceito de bloco econômico. Então, a união econômica e monetária é o último estágio conhecido de um bloco econômico. A União Europeia, portanto, é o bloco econômico mais desenvolvido que a gente conhece. Né? E essa união política, né, da política econômica dos países, um exemplo muito forte é a PAC, dentro da União Europeia. Política Agrícola Comum, PAC, PAC. Inclusive, motivo aí de várias tretas, inclusive no Brasil, por conta da política agrícola, muito subsidiada da União Europeia. Isso prejudica a concorrência de países como o Brasil e vários países africanos, que também são exportadores de commodities agrícolas. Tá? Então, basicamente, essa é a dinâmica, essa é a organização dos blocos econômicos. Não esquecer que o Brasil é uma união aduaneira, tem uma tarifa externa comum, isso é importante. Aqui a gente tem os principais blocos, tá? Vocês estão vendo aí a sigla e o nome deles. A disposição no mapa está aqui. Então, vocês podem observar que hoje o maior bloco econômico é a União Europeia. Está nesse azulzinho claro aí. Mas o achurado aqui, ó, é a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então, pega os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? A maior parte deles. Esse tem o potencial de ser o maior bloco econômico, maior, inclusive, que a União Europeia, porque pega, primeiro, as duas maiores potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. Aí pega, além disso, Japão, pega a Rússia, pega tigres asiáticos, pega a Austrália, Nova Zelândia, ou seja, tem um potencial imenso, tá? Mas está meio paradão esse bloco aí, né, o desenvolvimento dele, a consolidação dele. Primeiro, porque é muito difícil de você conciliar interesses dessas potências. Por exemplo, Rússia, Estados Unidos, China. Olha o problema, né? Só esses três aí dá uma treta danada. E segundo, porque os Estados Unidos atualmente são governados pelo Donald Trump, que é um político protecionista. Então, ele não é muito favorável a essas políticas de integração, tá? Então, esse APEC está meio em stand-by aí. Vocês podem observar aí o Mercosul também, o bloco do qual o Brasil faz parte. Ele é importante no contexto regional sul-americano. O Brasil, como eu falei anteriormente, é líder desse bloco pela situação econômica, né? Por ser uma economia muito forte, ainda, né? E agora a parte textual que eu falei para vocês, eu não vou me ater a essa parte aqui, vocês depois deem uma lida. Aqui falando sobre a PEC. Sobre a ALCA, um bloco que não existe, que o Brasil teve papel importante em não deixar esse bloco se consolidar, uma tentativa dos Estados Unidos, né, de incluir o Brasil num bloco que seria liderado por ele, Estados Unidos, e o Brasil entendeu que esse bloco ia ser muito prejudicial
para ele, para o Brasil, e então não ratificou e ainda influenciou os países vizinhos aqui da América Latina a não assinarem não ratificarem esse bloco econômico aí, a Área de Livre Comércio das Américas, tá? A CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, controladas pela Rússia, né? Envolve ali vários países da antiga União Soviética, é importante, muito importante. O Mercosul está aí, Tratado de Assunção, falando da tarifa externa comum. A Venezuela, que foi suspensa por conta de problemas com a democracia. E a União Europeia, muito importante no contexto atual por causa do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? O Brexit é um movimento político importante, está em curso atualmente, está dando algumas tretas atualmente, mas a gente fala disso em outra aula, uma aula sobre atualidade, sobre geopolítica. E é isso. Essa foi a nossa videoaula sobre blocos econômicos, bem curtinha, bem rápida. Se você tiver alguma dúvida, me procure nas redes sociais ou deixe um comentário aqui embaixo, que eu terei prazer em ajudá-los. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Bons estudos.